Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Ontem falou, Fagner joga. Não falei isso. Vai pro jogo. Não falou? Ontem não. Eu falei, eu vou explicar aqui. Eu não tenho nenhuma dificuldade de explicar pra você. O Fagner saiu do jogo quinta-feira com uma lesão na perna. Você falou um desconforto. Um desconforto. Eu conversei com algumas pessoas do Corinthians, não com uma, com algumas pessoas do Corinthians. Não, a voz dele é boa. E ele sabe até com quem eu conversei. Eu também sei. Você também sabe. O Mano viu aqui a transcrição da conversa. E a informação que eu tive, ele foi tirado para preservá-lo para o jogo contra o Flamengo. O Fagner fez tratamento desde quinta-feira, durante o jogo, não conseguiu se recuperar a tempo. Isso acontece. Ele fez exames de imagem, ele não tem uma contusão séria, tanto é que ele vai ser levado à seleção brasileira e os médicos da seleção brasileira vão analisar se há tempo dele se recuperar na seleção ou não. Ou se um outro jogador será convocado para a seleção do Brasil. O fato é que o Fagner não conseguiu reunir condições de jogo para essa partida contra o Flamengo. Mas por que o médico da seleção brasileira precisa avaliar o cara, Pascoal? O jogador é do Corinthians. A partir do momento que existe um veto por parte do departamento médico do Corinthians, não tem por que ele ser avaliado pelo médico da seleção. Ele leva os exames, entrega para o médico da seleção. Eu acho que é uma formalidade. Entrega para o médico da seleção e diz, doutor, mas, Flavinho, imagina só uma os exames situação. são esses. Mas, há tempo de recuperação para que eu possa servir da seleção? Imagina só uma situação, vamos lá. O departamento médico do Corinthians veta o jogador. Jogador dele. Fala, não tem condições num jogo de jogo super importante, o jogo do ano, né? E aí ele joga a seleção. Aí o cara vai lá na seleção, tá aqui meus exames, tô vetado pro jogo, o médico da seleção, não, você tem condições de atuar. Não, o médico leva, só pra ver o negócio do Não, mas ele vai ter pelo menos duas Porque semanas. a partir do momento que ele vai ser reavaliado pelo médico da seleção, não é só um ato pro forma, ele vai ser reavaliado. Numa dessa, o médico da seleção brasileira entende que ele tem a condição de jogo, o cara entra e joga. Aí numa dessa ele se contunde. E aí? Não, mas, mano, como é que fica a situação? Isso não vai acontecer. Eu acho que mas, Flavinho, a partir do momento que existe o veto do clube, eu acho que a CBF poderia se valer de uma informação do clube sobre o tempo de recuperação. Exato. Se o clube chega, para evitar ter que botar o cara, no avião e até de novo, Flavinho. Agora se pigarreia. Tá frio, tá chovendo. Tá frio, eu sou uma pessoa sensível. Meu Deus do céu, ele tá cada vez pior. Ele vai ganhar uma atrás da outra. Ele vai bater o recorde mundial hoje. Vai ali, ó. Sensível, lindo. Olha, vou até segurar assim de forma sensível, ó. Que coisa que ele tá. Vai mais pra lá, ali, ó. Eu não, aqui não. Olha lá. Se Peraí, põe de novo lá. O que é isso aí, produção? Glu, glu, glu. O que é isso aí, produção? Põe de novo aí. Glu, 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 glu. O seu peru. Retomando o que eu tava dizendo. Seu ex-melhor texto do Brasil. Não, continua escrevendo muito bem. Cada vez melhor. O que eu tava dizendo, o Corinthians poderia passar informação para a CBF. Olha, CBF, o Fagner só se recupera em um mês. Aí você evitaria tudo isso. O doutor Ivan falar com o doutor Rodrigo Lasmar. Sim. O que o Corinthians tem é que ele não pode jogar hoje. Aí, se a CBF quiser avaliá-lo para saber se vai cortar ou não, é isso que tá fazendo. Mas há quem diga, era mais fácil ligar pro médico, o médico para médico. Perguntar nos bastidores, Pascoal, que hoje o Fagner pode estar em campo. Na Copa... Hoje? Há quem diga nos bastidores aí, inclusive pessoas duvidando de que o Fagner ficará fora. Mas ele não viajou, né? Se é isso, ele não veio com a delegação, mano. Como é que ele vai? Ele se apresenta hoje na Granja Comari. Exatamente, ele não foi com a delegação, mas ele está no Rio de Janeiro. Sim, porque ele vai pra Granja Comari. Há quem diga nos bastidores, eu também acho. Não, mas... Flavinho, o negócio é o seguinte... As pessoas que me falaram que peraí. Essa informação é um desejo. Não. Isso daí está sendo cogitado nos bastidores. Ô, Sormani, eu até debati com algumas pessoas que acompanham o Corinthians no seu dia a dia. Eu falei, se essa estratégia partisse do Luxemburgo, do Filipão, o Luxemburgo já entrou com 12. O Luxemburgo já entrou com 12 em campo para confundir o adversário. O Filipão, quando era técnico do Grêmio, ele entrou com o Arce engessado no estádio. O Arce estava com a perna cheia de gesso. Mas não envolve uma seleção brasileira que os caras anunciando que ele vai se apresentar hoje. Eu não estou falando que o Fagner jogará. Eu estou falando que você está insinuando. Não. Eu falei, tem pessoas nos bastidores aí que estão colocando... Eu não ouvi ninguém falar, juro por Deus. Opa. Eu não ouvi. O próprio Vessone é um cara que colocou. Bom, eu não ouvi. Ele não falou que ele vai jogar, mas ele fez uma pergunta. Ele falou, será que o Fagner não vai para o jogo mesmo? E é um cara que está no dia a dia do Corinthians.
É um cara que está no dia a dia do Corinthians. Então, eu particularmente também entendo que o Fagner está fora. Porque o Carille ele não adota essa postura. Inclusive, aí vai uma crítica pro Carille, hein? Vai uma crítica pro Carille. Eu já fui contra a escalação dos titulares aí no jogo contra o Lara, no segundo jogo, Pascoal. Sendo que o time do Deportivo Lara é praticamente primitivo. Foi lá que ele teve É um time muito fraco, foi. Flavinho, jogadores que jogaram mais, por exemplo, semana, né? O Cleison, o Fagner, o Ralf, o Matheus Jesus podia ter estreado. Exato, são jogadores que já estão jogando com uma certa sequência e já tem uma certa idade. Então é melhor você preservar esses caras. Ainda mais e principalmente o Carille, que é um cara que vive reclamando, o Corinthians não está jogando bem porque existe um desgaste físico. Eu já critiquei naquela oportunidade, falei, não vale a pena colocar os titulares contra o Lara. Hoje tem um lateral direito reserva. Eu falei, é um adversário fraco e o Corinthians já construiu uma vantagem em casa. A segunda crítica agora, Sormani, e aí, Carille, com todo respeito, meu irmão, você vai me desculpar, foi extremamente juvenil, foi mirim, foi prego. O Corinthians, por exemplo, o Fagner não vai poder jogar? Sormani, você é o técnico. Irmão, leva o Fagner para a viagem, leva o Fagner para o estádio. Leva o Fagner para o aquecimento. Fagner não precisa chutar a bola. Finge que você está em campo só aquecendo, dá aquela alongadinha, um trotezinho. Confunde o adversário. Vai entregar de mão beijada para o Fagner em campo, a estratégia do Flamengo é a mesma coisa. Sem ele, a estratégia é outra. Uma hora antes tem que entregar a escalação. Uma hora antes tem que entregar a escalação. O adversário vai saber que você pode mudar. Mas aí não dá tempo para mudar, Pascoal. Vai jogar o Michel e acabou. Peraí, Pascoal, desculpa. O jogador pode sentir dentro do vestiário. Eu acho que aí, brincadeira, Pascoal. Faltou malícia para o Carille. Uma hora antes do jogo, não pega ninguém de surpresa. Se sou o técnico do Flamengo, Pascoal. Quem é o técnico do Flamengo hoje? Eu nem sei quem é hoje. É o Salles, né? Marcelo Salles. O Fera. Então, eu como técnico do Flamengo hoje, já sabendo que o Fagner não vai jogar, eu tô, desde ontem à noite, eu tô sabendo, a gente tá sabendo disso desde a hora que o Pascoal falou que ia jogar, o cara já percebeu que não. Não, eu não falei isso. Aí, eu não falei isso, vou repetir o que eu disse, que é para não ter nenhuma dúvida a respeito. O Fagner ontem fez uma avaliação e não foi aprovado, sentiu dores na perna. De qualquer forma, Pascoal, fez exames, não apontou que ele tinha lesão, por isso que ele vai levar os exames para a seleção brasileira. Olha lá, o doutor Ivan está mostrando para o treinador para fazer a alteração. E a informação que eu obtive de duas pessoas do Corinthians que sabem do que vai acontecer, as duas me disseram que o Fagner não joga. Então, as duas pessoas. A partir daí, quer dizer, se o cara tem 2 dias para pensar uma estratégia, porque o Fagner não é tirar um e botar outro. Isso é um problema do Corinthians. O Fagner o problema é que o lado direito, o Mano tá sofrendo porque e aí o lado direito faz isso uma hora antes. Isso é sofrimento. Ele já me falou isso, que ele tá com problema. Tá com problema. O lado direito do Corinthians é o lado mais forte do ataque. Tanto que o Flamengo preservou o lado esquerdo do seu ataque na partida do seu lado esquerdo, o lateral esquerdo. E o homem quem aberto são? pelo lado, o René e o simpático Bruno Henrique. Não, você tem que explicar, porque os caras têm debilidade mental. Não tem problema nenhum, eu explico. O René e o Bruno Henrique, eles ficaram fora do último jogo. Por que eles ficaram fora do último jogo? Por quê? Porque sabidamente eles tinham um desgaste. E para evitar de pegar um lado direito tão forte como é o lado direito do Corinthians, com o Fagner atuando por ali, o Fagner não é só um lateral. O Fagner é o desafogo do time do Corinthians. O Fagner, muitas vezes, é a peça criativa do meio-campo para frente. É só você notar as bolas que chegam na área. Mas aí eu tô culpando, devia levar o cara pro estádio, pô. Outra, Flavinho. Eu não faria isso. Desnecessário, gente. O Carille precisa parar de ser inocente. Completamente desnecessário. O Carille vira e mexe, ele leva a escalação pro adversário. Ele bate na porta lá, fulano de tal, a escalação do meu time. Tá muito forte, ele pergunta, tá muito forte. Ele vai no vestiário do adversário e leva a escalação do Corinthians. Então, é um erro, Pascoal. É um erro. Não tô metendo filha não, de cortesia, esse tipo de gentileza não tem que acontecer no futebol. Viu o que ele falou? Não. Como é que o Carille chega no vestiário? Ele chega no vestiário, leva um papel, ele tá aqui, dá uma olhada, mas tá muito forte, se você quiser eu mudo. Não, mas esse é um hábito do Carille. Mas, Flavinho, por exemplo, se você vai fazer uma prova, você não sabe o que vai cair na matéria. Você fala, putz, vou ter que estudar isso aqui inteiro. Aí você chega pra professora, o que vai cair na prova amanhã? Ela fala, só estuda o capítulo 2, o 5 e o 6. É isso que vai cair. O Luxemburgo botou 12 contra o Corinthians. Tem que explorar o fato do técnico do Flamengo hoje, o Marcelo Salles, ser um técnico inexperiente, é um técnico que tá pegando o time do Flamengo hoje com o Maracanã lotado, um jogo extremamente decisivo. Confunde o cara, meu irmão. Tá de brincadeira, Pascoal. Faltou uma lista pro Carille. Tá louco. Deixa eu falar. Nessa, eu tô com... Desnecessário. Gente, futebol mudou demais, cara. Mudou aonde? Mudou, gente. Isso é estratégia, bacana. O futebol mudou demais. Hoje nem cabe mais.
antigamente era legal. Se você dá uma hora pro técnico mudar uma estratégia, todo mundo tem catalogado o time. Tem outra coisa. Você trabalha semana se o Fagner vai estar em campo, você monta o seu tático. Se o Fagner tiver outro. Você não trabalhou daquele jeito. E tem outra coisa. Por exemplo, o técnico do Flamengo, ele ia montar o esquema para marcar o Fagner. E tem outra coisa. Agora não tem quem marcar. Tudo que envolve clube cenário e seleção brasileira, a gente nunca vai saber o que acontece. Sim. Nunca. Não, mas se eu sou o Corinthians, sério, o Fagner tá convocado só para se apresentar amanhã. Entre um clube de futebol, entre um time de futebol, cria dúvida. Entre um time de futebol, um jogador e a seleção brasileira, tem muito mais coisas que nós não imaginamos. Há interesses. Há uma série de coisas. O Thiago Silva recentemente fez uma cirurgia do joelho e está na seleção brasileira. Exato. Gente, o Alisson perdeu o voo, assim como o Firmino também. Não vão jogar o amistoso, não perdeu Benjamin. O voo, não. Perderam o voo. O voo foi cancelado. O voo foi cancelado. Bom, vamos. Mas perderam o voo. Não perderam. O voo foi cancelado. Voo é uma coisa. Não, é responsabilidade. Não falei que eles perderam de propósito o voo. Você falou de perderam o voo. A partir do momento que o voo é cancelado, eles perderam o voo. Vê como é que a maldade vem implícita. Como é que é? Eles não jogam esse amistoso. Mas hoje é dia de Flamengo e Corinthians, hoje é dia de classificação. Hoje é dia de um só vai passar para a próxima fase. E é um jogo super equilibrado. Vamos ver um pouco aí desse jogão. Flamengo e Corinthians, vamos ver. 3 semanas, 21 dias. Pouco tempo para mudar uma vida inteira, não? A não ser que ela seja a de um clube de futebol. Nesse caso, 2. Do último confronto entre Flamengo e Corinthians pra cá, eles já não são mais os mesmos. Quando o Timão entrou em campo na Arena, só tinha vencido uma vez em 5 partidas. Agora vive a maior série de vitórias no ano, 4 seguidas. O Flamengo ainda era comandado por Abel Braga e ninguém imaginava que depois de vencer por 1-0 fora de casa pela Copa do Brasil, perderia o jogo seguinte pelo Brasileirão com 1 a mais, que o técnico iria embora, que chegaria um português e que Cuejar estaria fora do time hoje e talvez de vez. 3 semanas depois, a vaga às quartas de final da Copa do Brasil vai ser definida. Em campo, os times de maior torcida do país. A arquibancada dessa vez é vermelha e preta. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Maracanã lotado. Para ver? Bom, para ver um Flamengo desfalcado pela Copa América. Arrascaeta na seleção uruguaia. Cuejar na colombiana. E a torcida do Flamengo rezando para que ele não aceite nenhuma proposta do futebol internacional e não volte nem para se despedir. Vamos sentir muita falta dos jogadores, obviamente, mas também temos um elenco muito bom, jogadores que podem substituir a altura e vão fazer isso. A gente sabe que vai ser um jogo muito complicado, muito difícil, mas estamos preparados para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, passar de fase. Enquanto isso, o Corinthians não tem Fagner, também já com a seleção brasileira, mas foi logo porque machucado, de qualquer forma, não teria condição de ajudar o Timão a reverter a vantagem do rival na noite de hoje. Mas acho que não seja nada grave com ele está ali dentro da fisioterapia, tem os profissionais cuidando dele. O Corinthians não sofreu gols nos últimos 4 jogos, venceu todos. Precisa repetir os feitos recentes. O empate elimina Carille e companhia. O Flamengo tem Marcelo Salles no comando, um interino que já vai embora, mas pode antes escrever o nome num capítulo importante da Copa do Brasil. O duelo do dia é entre Nação e Fiel. As 3 semanas de espera acabaram. E você aí, de norte a sul do país, não se espante se na noite de hoje ouvir um barulho estranho. É que milhares de corações estarão compassados durante esses 90 minutos. Hoje essa cidade vai tremer, o Rio de Janeiro vai tremer, o Maracanã vai estar lotado, vai ser o jogo. Eu vou te perguntar pra você, Pipo, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. Mais de 50 mil ingressos vendidos. Hoje tá uma loucura. Espera só que o tempo melhore um pouco, né?
Porque o Rio de Janeiro hoje está com tempo. Abriu um pouquinho Abriu de um sol, pouco, mas é. tá- Abriu nada, acabou, tá chovendo agora. Então, mas se chover pouquinho, não dá. O problema é aquela ventania, aquele dilúvio todo. Espero que passe pra gente ter uma noite bem legal pra esse clássico. Vai ser um jogão mesmo. Brasil Mas se parado tiver pra assistir chovendo, Flamengo e Corinthians. Se tiver chovendo, é um jogo perigoso, pode acontecer pênaltis, entendeu? Jogadas perigosas. Provavelmente. Mas E segundo normal, o Mano, isso a acontece em decisão, qualquer jogo. segundo o meu menino, a decisão irá para os pênaltis. Eu acho. Ô, Pipo, quem se dá. Quem tá sofrendo mais hoje? O Flamengo sem o Arrascaeta, o Trauco e o Cuejar ou o Corinthians sem o Fagner? Flamengo. Sofrimento na escalação Flamengo. Ele perde, pra mim, a principal peça de sustentação defensiva e hoje o cara que tem mais lucidez criativa. Então, em termos de peças importantes, claro que o Fagner é um jogador que é um referencial na lateral direita, mas por que o Michel não pode substituí-lo à altura? Né? O Michel pode fazer o jogo da vida dele hoje. Né? A gente já viu inúmeras partidas, ainda mais dentro do Corinthians, de jogadores que entram numa roubada e o cara sai por cima, sai como às vezes um herói. Né? O Danilo Avelar, por exemplo, recentemente entra sempre numa grande pressão e foi lá e mostrou no Clássico. Pode Paulo ser até Roberto contra o Grêmio ano passado. o Paulo Roberto jogou muita bola também. Entrou Até na lateral direito. Isso, no lugar Entrou do na lateral Fagner, né? direito. Que estava com a seleção. Então, e o Michel foi contratado para isso. Ele é um jogador experiente. Então, acho que o corintiano não precisa ficar desesperado. Eu acho que a grande preocupação é do flamenguista nesse jogo. Não só... Só não esquece que ainda não tem Pedrinho e Matheus Vital, hein? Mas ali, o Pedrinho é uma peça rotativa, o Matheus Vital também. Pedrinho é uma peça fundamental. Não, ele é, mas ele não é titular absoluto. Mas é um cara que... Sim. É um cara que no é uma lance... alternativa, claro que sim. Ele é um boa. cara que no lance pode decidir o jogo. Mas se você Mas pega a assim, pergunta que fica é a seguinte. Mas se você pega a escalação ideal, Benja, o Pedrinho, hoje no time do Carille não tá. Na semifinal do ano passado, quem decidiu? Opa, Pedrinho não. Pedrinho, ele seria titular hoje. No meu Corinthians ideal... Se ele estivesse jogando, se ele tivesse apto no elenco, ele seria titular hoje. No meu Corinthians ideal, ele seria titular. Ponto. No meu. No do Carille também ele vinha sendo. Mas Não, assim... Jadson. Não, o Carille... o Jadson tava no banco, tava jogando o Pedrinho, Sornosa e Cleison na Mas frente ele, era o Wagner mas Love. ele não é, mas o Pedrinho pro Carille não é uma unanimidade. Ele põe, aí depois tira, assim. Agora, você pega assim, Coelho e Arrascaeta pro Flamengo, agora nesse novo Flamengo e naquilo que foi contratado o Arrascaeta, ele é um cara que muda jogo. Né? O Coelho era um cara que muda jogo. Então, assim, o Flamengo tem hoje 2 desfalques que são bastante sentidos. Por quê? O Pires da Mota, quando joga de primeiro volante, não é tão efetivo como o Coelho. E o Diego é aquele cara que o torcedor fica esperando uma partida decisiva. E ele só foi jogar bem no final de semana quando ele teve justamente Coelho acionando para ser um cara de mais mobilidade. O Diego jogou bem por causa do Cuejar? Não, do Cuejar não, do Arrascaeta, perdão. Do Arrascaeta. O Arrascaeta jogou pra caramba. O Arrascaeta acabou com o jogo no final de semana e estimulou o time inteiro a ser um time mais O técnico. Corinthians sai perdendo hoje, muito mais que o Flamengo. Eu também acho. O Flamengo, o Cuejar é importante. Ele acha que é o Flamengo. Olha, o Cuejar é importante, é importantíssimo o time do Flamengo. Mas o Flamengo tem peça. Mas o Flamengo tem, o Flamengo tem Bruno Henrique, tem Diego, tem Everton Ribeiro, Vai jogar o Pires tem da Mota, Gabigol. Não é só do meio pra frente, né? Não, mas é um time, mas tem a vantagem, joga em casa. O Corinthians não tem. Olha, o Corinthians não tem substituto pro Fagner. Mas o Corinthians é um time cirúrgico. O Corinthians é um time cirúrgico depende para do pegar. nessa cirurgia, um dos médicos mais importantes Claro, concordo, mas se você É a pega, válvula de mas escape do Corinthians. para mim o grande problema às vezes é achar que o Flamengo do meio pra frente resolve. É que o Quando o substituto- primeiro grande problema do Flamengo é do meio pra trás. O Felipe, o substituto do Fagner é o Michel, que não é tão atacante quanto o Fagner. O Fagner deriva, sai por dentro, vai pela lateral, passa a bola, cria opção. Só que aí você pega mais de posicionamento. O Carille, o Pascoal, pode surpreender na escalação hoje? Pode armar alguma coisa e não entrar com o Michel? Ele pode entrar com o Ramiro. Não, mas o Ramiro jogando na lateral ali, eu não acho que ele... Já ele jogou tenha, de lateral, talvez, aí inclusive no Grêmio. Não, mas aí você perde um jogador, Pascoal. Aí é desprestígio demais também com o lateral reserva, hein? Convenhamos. O Michel Macedo, por mais que ele não tenha o nível técnico do Fagner, nas partidas que ele fez, ele não comprometeu. Não. A partir do Não é momento que padrão do você entra Carille, com né, o Ramiro para colocar ali, Inventar você muito. improvisa um jogador que não é da função para São fazer a Paulo lateral faria direita. isso, exatamente. Mata o cara. O Carille não vai Mata o fazer cara. Mas aí a gente tem que pegar, por exemplo, o exemplo do São Paulo com o Hudson, né? O Hudson, quando foi colocado na lateral, de emergência, e quando ele tem jogado, é que o São Paulo não tem lateral, mas ele joga bem.
Eu não acho que o Ramiro comprometeria na lateral. Eu acho que ele faria um papel bem honesto. Eu acho que o Corinthians vai manter o técnico do Corinthians. Também acho. Ele é um cara que não ousa tanto nesse tipo de situação. Eu acho que ele vai manter quem é da posição. O Michel Macedo joga e não vai mudar o comportamento de saída de bola do Corinthians. Então, só que se ele põe o Ramiro... Aí eu acho que joga o Jadson no meio campo. Mas aí se ele põe o Ramiro, ele tem que dar a liberdade para o Ramiro chegar. E aí alguém vai ter que fazer a cobertura do Ramiro. O Ramiro pode jogar no Jadson. Mas é muito perigoso. O Ramiro pode jogar nessa função, cara. Tudo bem. Não, ele pode até ter treinado. Eu acho que não muda radicalmente. O Ramiro mas faz o Ramiro ele já não tem mais o Facincani. O Ramiro, para que ele pudesse ser adaptado nessa condição, ele teria que treinar alguns jogos, inclusive testado dentro de um campeonato brasileiro. Sim. Agora você colocar o Ramiro diante de um Flamengo, com o Maracanã lotado, o Corinthians precisando reverter uma desvantagem. É um risco. Que sofreu no primeiro jogo, um revés do primeiro jogo. É complicado demais. Você arrisca demais. É um risco, mas não é nada absurdo, entendeu? Eu acho que o Ramiro ele até briga nesse meio campo, Pascoal. Ele pode jogar aberto pela direita, assim como o Jadson também, ou até mesmo o próprio Wagner Love, nessa condição que o Carilli gosta que ele atue. Agora, e por que não? E por que não o Jadson de lateral direito, Benja? Não dá. Claro que não, pô. Você tá maluco? Claro, óbvio, tô zoando. O que tem, eu acho que o Flamengo... bebeu desinfetante do Eu acho que o Corinthians perde mais do que o Flamengo, porque primeiro, o Corinthians vai jogar para ganhar o jogo. Se empatar, o Flamengo é classificado. Por exemplo, se o Corinthians, vamos supor, se o Wagner Love não puder jogar, é um baita desfalque? Não. Não, pera. Mas tem substituto. Sim, claro. É um baita desfalque. Mas tem substituto. Mas vai o Gustavo, vai o Bozelli. Exatamente. Olha, o Jadson não pode jogar? É um baita desfalque? Tem um Sornossa. Tem um Sornossa. O Fagner não pode jogar. Tem substituto? Não. Carlos Alberto Fagner. Não Esse tem. é insubstituível. Beja, e outra coisa, eu tava vendo aqui O Cuejar é um baita desfalque? O Pires mas o Flamengo tem 3 jogadores que podem jogar ali. O Pires da Mota dá conta do seu volante. Mas o problema, alguém pode dizer, o Corinthians também tem o Michel, mas a diferença a importância do Fagner pro Corinthians, eu acho muito maior num jogo desse, ou em qualquer jogo, do que o Cuejar pro Flamengo. Eles se equivalem. Eu não acho. Então, eu não acho. Enfim, eu acho que se equivalem. O Corinthians depende muito do Fagner. Te digo mais, desculpa. E se o Danilo Avelar também não puder jogar, hoje, proporcionalmente para mim, também. Seria um baita no Só para lembrar aqui, Benja, nesse século... O Carlos não... hoje ainda não é. O Corinthians precisa vencer o jogo. 1-0. Nesse século... vencer o jogo. Ou então... 1-0 só, um gol de diferença só vai para os pênaltis. O Corinthians precisa vencer o jogo. Neste século, o Corinthians venceu apenas 2 vezes jogando contra o Flamengo e o Flamengo como mandante. E sempre foi aqui, não sei se tem algum jogo em Brasília, alguma coisa assim. Só 2 vezes. Foram 8 vitórias do Flamengo, 3 empates e 2 vitórias do Corinthians. Ou seja, em 13 partidas, o Flamengo não saiu perdedor em 10. Mas, ô Sormani, tem um outro dado e o Corinthians não vai contar. E o Corinthians não vai contar com o Fagner, que é um cara super importante. Por isso que eu acho que o dano ao Corinthians é muito maior do que o do Flamengo. Agora, peraí. Sem contar que eu acho que o Fagner é mais jogador que o Cuejar. Agora, vamos dar uma olhada. Olha só, olha só o confronto, o retrospecto, mano, de Flamengo e Corinthians. Deve ser um dos mais equilibrados do mundo. É muito equilibrado. Dá uma olhada, são 103 jogos. Igual, hein? São 42 vitórias do Flamengo e 41 para o Corinthians. 20 empates, 41 derrotas para o Flamengo, 42 para o Corinthians. 152 para o Flamengo, 145, aproveitamento 47-46. Ou seja, olha, eu não me lembro de um confronto entre... Mas o confronto recente aqui no Rio de Janeiro é completamente desfavorável ao Corinthians. Sim, no Rio de Janeiro. Mais importante do que isso daí. Sim, mas calma, tem tudo. Você pode esperar? Não, tô Primeiro é para mostrar que na história é um dos confrontos mais equilibrados que tem. É verdade. Olha aí, pau a pau, é praticamente um empate técnico. É uma vitória. O Flamengo tem 1% de vantagem. A vitória que o Flamengo teve na arena do Corinthians é a diferença. E nos últimos tempos também, o Flamengo tem levado vantagem do Corinthians. Não, mas peraí, vou passar a informação aqui, Benja. O dado que eu tenho aqui é que tá tudo empatado em números de vitórias aí e derrotas. 53 para cada um. Pelo menos isso aqui é com relação ao almanaque do Timão, envolvendo Corinthians e Flamengo. São 53 vitórias para cada lado e 29 empates. Olha o Flavinho, a cara do Flavinho, quando você falou lá. Deve ter algum jogo que às vezes eles contabilizam meio tempo, como é naquela história do Palmeiras e Corinthians, né? Que o Palmeiras contabiliza 2, 3 jogos a mais, por causa que
foram torneios amistosos de meio tempo, etc e tal, o Corinthians não contabiliza, enfim, aí só tem que checar quais são os jogos que não foram computados. O Corinthians só ganhou do Flamengo aqui no Rio de Janeiro em 2002 e em 2015. Mas assim, nesse século. Mas eu acho que vale a pena a gente citar também, Facincani, o Sormani trouxe um dado aí que o Corinthians não leva uma vantagem contra o Flamengo, mas a gente tem que pontuar também a fase do Carille. O Carille, em 23 jogos eliminatórios, ele ganhou 21. 21. O Corinthians em confrontos contra adversários, por exemplo, dentro de São Paulo, contra Santos, Palmeiras e São Paulo, o Carille tem aproveitamento de 70%. O Carille em jogos grandes, em jogos mata-mata... Contra o Santos, o percentual de aproveitamento é de 52 a... 52 não. Ele perdeu... de mata-mata. Não, o aproveitamento no geral contra os adversários. No geral, o Carille contra o Santos tem uma vitória, uma derrota. Não estou discriminando adversários. Estou colocando o São Paulo, Palmeiras estou colocando São Paulo, Palmeiras e Santos dentro do mesmo balaio por serem adversários diretos dentro do estado de São Paulo. Classificou esse ano, foi tricampeão paulista. Sim. Mas no mata-mata, Sormani, de 23 jogos eliminatórios que o Carille disputou, ele passou por 20. Ele perdeu 2, do Inter na Copa do Brasil e do Racing. Exato. Né? Ele passou todos. O Carille em 2017... Hoje é uma situação parecida com 2017. Em 2017, o Corinthians perdeu na Arena 1-0 o primeiro jogo da final do Paulista para o Palmeiras, né? E no jogo na volta lá no Allianz Parque. Logo de cara fez 1-0. Fez 1-0, se defendeu. É diferente. Quando eu falo da... Completamente. Primeiro que o jogo é na mesma cidade. Segundo, o Corinthians tem um retrospecto na Arena do Palmeiras que ele não tem contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Não tem. Mas no final das contas, retrospecto vale ou não vale? Porque tem hora que a gente usa aqui, vocês falam, retrospecto não entra em campo. Aí tem hora que o retrospecto entra em campo. Não tem perigo. Então você decide. Não, é um balizamento. No Maracanã, você acabou de mostrar que são equivalentes. Passou o número do equivalentes. Maracanã? O Maracanã, o retrospecto, são 41 jogos entre Corinthians e Flamengo. O Corinthians ele tem 10 vitórias, 7 empates e 24 derrotas. Eu acho que assim, quando eu falo dos dois desfalques do Flamengo, em relação ao Corinthians, o pouco que o Flamengo tem hoje na temporada de ser uma equipe que consegue se defender passa pelo equilíbrio, pela força de composição que tem o Cuéllar em frente à zaga. Para mim ele é um cara que ele é fundamental para a equipe do Flamengo. Para mim é muito ele mais 10 quando o Flamengo se espaça indo à frente, sendo um time veloz e no contra-ataque sempre sobra a responsabilidade de marcação no Cuéllar, entendeu? Então, para mim, é um cara que a ausência dele hoje perde muito. Tanto o Ronaldo, que eu acho que é muito bom jogador, e o Pires da Mota não tem essa força. Tem aquele Hugo Moura, não é isso? E o Hugo Moura, né? O Hugo Moura joga um pouco mais à frente. Eu também acho. O primeiro nome da substituição é o Pires da Mota, que é o cara da função, o primeiro volante. O Pires da Mota, ele em tese é primeiro volante, mas ele joga mais de segundo. Ele joga melhor de segundo. O primeiro volante mesmo, como o Cuéllar, não tem. Então, por isso como que eu acho assim? que é um baita tese primeiro e joga... E segundo, o Flamengo fica mais veloz com o Bruno Henrique, mas não quer dizer, às vezes, para um jogo em que o Corinthians vai vir com uma estratégia para não tomar gol de jeito nenhum, ou seja, pode esperar um Corinthians também muito compacto, o Flamengo precisaria hoje da articulação de um Arrascaeta. Então, um jogo de muito risco. Mas hoje o parou o programa, parou. Pô, mas tá chato pra caramba isso aí. Articulação, infiltração, você quer falar de tática. Vamos pra guerra mesmo. Vai classificar quem? Vai classificar o Corinthians? Ou vai dar Flamengo? Eu acho que Vamos! Vamos sair desse Eu não tenho nenhuma... Programa mimimi? Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer. O Flamengo se classifica, 60-40. Pronto, não doeu. Não, você não ouviu o que ele falou. Eu não tenho nenhuma dúvida. O Flamengo classifica, O Flamengo classifica. Classifica o Corinthians, o que ele vai falar? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer. Justo. O Corinthians classifica 60%. Não, espera só um minuto. E aí amanhã, Praça o Corinthians, o que ele fala? Eu falei que tinha 40%. Eu disse ontem que tinha... Eu disse ontem que eu não tinha nenhuma dúvida. Eu vou falar pra vocês. Eu não me custa nada de explicar, eu explico. Não tem problema. Não, eu explico de novo. Peraí, você tá de brincadeira? Olha a frase dele. Olha a frase dele. Eu não tenho a menor dúvida que classifica o Flamengo. 60-40. A frase tem que ser o seguinte.